Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do Brasil do Bem. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui bem bacana que nós vamos estar fazendo a entrevista, que é a Diana. Tudo bem, Diana? Como é que você está? Tudo bem, A tudo bem. Diana é da Action, né? E ela vai contar um pouquinho assim da história dela, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores que ela já está há 42 anos aqui em Curitiba, mas ela é uma gaúcha. É Sou isso? gaúcha. É uma gaúcha, né? Mas me conta assim, Diana, como é que é a tua história? Como é que você começou a desenvolver o teu trabalho? Como é que é a história da Diana? Bom, dentro da parte profissional, né, a minha formação é ser nutricionista. 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 E daí eu conheci o David, né, Uhum. através de um curso que a gente fez de empreendedorismo, eu conheci ele, Hum. e daí ele me convidou para vir aqui no empreendimento Carlos Wizard. Eu já conheci o Carlos Wizard quando ele ainda tinha escola de inglês, Sim, sim. e daí eu falei, interessante, eu vou lá ver como é que é, né, como deixa de ser, vim com o propósito, ainda não sabia exatamente no que queria trabalhar na parte de empreendedorismo, mas eu já tinha a ideia de que eu queria muito empreender, né? Ah, olha só, essa vontade de empreender, né? Sim. Aí eu comecei a frequentar, né, tipo, Sim, sim. algumas semanas e decidi Decidiu. que queria, né, seguir. A princípio, o meu intento era importar coisas da China, né, para revender aqui no Brasil. Ah, E tive a oportunidade de conhecer o Anderson, né, Anderson, né? da Action, Da Action. que mora na China. Olha E só. daí a gente começou a trocar ideias, ele, o Ed, o David, né? E decidi, não, acho que é nessa área que eu quero, né? E apareceu a oportunidade, como no próprio Carlos diz, né? Que é quando aparece a oportunidade, né? Você tem que estar Junto preparado, com... né? Tem que estar preparado. E... Agora, antes de você querer se tornar uma empreendedora, você trabalhava o quê? Trabalhava ou ficava mais em casa? Como é que é essa Então, dinâmica? eu trabalhava como nutricionista. Como nutricionista mesmo? Nutricionista mesmo, na parte de nutrição clínica, né? Nutrição Ajudava clínica. pessoas. Tenho especialização como nutricionista esportiva, tenho na parte de autismo, né? Que eu tenho duas Autismo filhas também? autistas. Então, na parte de seletividade alimentar ali. Aham. E trabalhava com duas missões religiosas em Curitiba, cuidava da parte da alimentação Da dos alimentação dos missionários. missionários. Ah, olha só. Aí, Você é da mesma religião do Carlos, né? sim, do Carlos, do Do David. David também, entendi. E aí você, assim, continua, mas você queria fazer uma mudança um pouco na tua vida, né? Sim. É que, assim, como eu disse, eu tenho duas filhas autistas. Tá. E eu fico pensando o quanto o mundo é difícil para elas. Então, eu queria deixar um legado. Porque o meu marido, apesar, digamos assim, dele ser um excelente homem, um excelente marido, um excelente pai, ele ainda está preso no sistema, vamos dizer assim, ele é CLT. CLT. Então, se ele vier a faltar, né, Sim, por alguma sim, razão que... Né? sim. Não tem nada para deixar para elas. Tem, assim, bens materiais, mas eu digo assim, nada que elas possam se prover. Se prover. E eu falei, não, já que eu não sou a provedora do lar, eu vou fazer essa ligação. Essa ligação, né? Entendeu? De empreender e deixar um legado para elas, algo, Sim. sabe, que elas possam ter delas. Ter delas, né? E me diga uma coisa, em conversa, assim, quando você estava começando a frequentar, você disse que foi campeã de jiu-jitsu, é isso? Como é que é, assim, quando eu olhei assim, olha, mas não, né? Você realmente gosta de esporte, assim? Na verdade, assim, para entender desde o início, Isso! acho que hoje em dia, né, depois de 48 anos, que é a minha idade, né, a minha mãe falava que eu era hiperativa, que eu não parava um minuto. Mas você parece calma, sabe? Eu acho que com a idade a gente foi acalmando. Então, assim, com 3 anos, para ver como eu era um docinho de criança, com 3 anos a minha mãe teve que chamar o corpo de bombeiros para me tirar de cima de um pé de limão. Porque os espinhos eram para cima, então subir foi fácil, para descer não tava dando. Sério, me tiraram por cima com 3 anos de idade. 3 anos de E idade? com 4 a minha mãe falou, não, eu tenho que botar alguma coisa para ela, porque eu subia muito em árvores e ficava em cima dos muros. E um desses muros é aqueles de encaixe, Sim. só que do nosso lado eram 3 daqueles Sim. ripas. Só que do outro lado era um precipício, e o medo que eu caísse Meu, pro lado errado. Imagine! E a minha mãe pegou e disse, não, vou colocar ela para fazer algum esporte, alguma coisa. E eu comecei a ginástica olímpica, com 4 anos, e fui até os 15. E piorou o negócio, porque daí eu comecei a virar estrelinha em cima dos muros.
Como é que é? Começou a ficar... fazer malabarismo em cima dos muros, Em cima né? dos muros. Assim, ela achou que ia melhorar, mas ela falou, vai fazer macaquice com supervisão e me colocou na ginástica olímpica. E eu sempre gostei muito de esporte, então foi da ginástica olímpica para o jazz, fiz natação, daí por influência do meu primo eu comecei a surfar. Surfar, olha só, quem diria a Diana surfando? Essa foi boa. Branquinha do jeito que eu tô agora, não dá pra acreditar. Aí, com influência do meu primo, toda a minha família mora no litoral do Rio Grande do Sul. Sim. Então eu descia pra casa da minha avó. Só na pranchinha, né, tal. Aí, assim, minha avó, esse meu primo tinha perdido a mãe, né, minha tia, e ela morava com a minha avó, e minha avó era do tipo super protetora. Tá. E ela falava, não, você não vai pro mar, que é perigoso. E daí, o que ele fazia? Ele convidava as primas para ir tomar sorvete, mas na verdade passava na casa do amigo, pegava a prancha, ele falava, fica com a prancha aí na beiradinha, e ele ia surfar lá no meio. Isso eu devia ter uns 7, 8 anos. 7, Só que 8 eu anos, tá. peguei gosto pela coisa, e quando chegou... E assim, eu não era dedo duro, como algumas outras primas, que contar pra avó o que tava fazendo. Eu voltava comendo sorvetinho e tava de boa, porque eu sabia que eu ia ser convidada de novo. E daí, com o tempo, comecei a ir pro fundo junto com ele e peguei gosto pela coisa. Olha só que E foi até uns 26, 27 anos surfando. Surfando? Poxa, então quer dizer que indo no Rio Grande do Sul ou qualquer lugar, você vê uma prancha, dá aquela coceira, não dá aquela coceira assim? Quando vai visitar a avó, ainda tem essa... Olha só. Aí depois disso, com mais ou menos 16 anos, eu e uma amiga, a gente foi, vamos dizer assim, atacada por uma pessoa, e eu peguei um trauma. Aí eu fiquei com medo, tipo, como se fosse um assalto, né? E eu me senti completamente desprotegida, e eu falei, eu tenho que fazer uma arte marcial. E aí acabei conhecendo o Sérgio, né, que era, na época ele era um aluno ainda do Gurgel, ele falou, não, por que você não faz jiu-jitsu, né, que pra mulher é a melhor arte marcial. Por quê? Porque você usa a força, com a sua fraqueza você consegue... Você usa a força do outro, né? Exatamente. E daí eu falei, beleza, só que eu tenho um espírito meio competitivo. Então eu comecei como forma de defesa pessoal feminina, e acabei migrando para os campeonatos. E daí o campeonato que eu ainda era faixa azul na época foi como campeã sul-brasileira. Poxa, olha só, campeão sul-brasileira de jiu-jitsu, olha só. E é interessante, né? Porque quem conhece você parece que calma, assim. Eu nunca imaginava que você era super ativa ainda, com 3 anos subindo numa limoeira com o bombeiro. Eu fico imaginando a cena, né? Tá a criança lá assim e o bombeiro tirando você por cima. Legal. E aí essa transição da nutrição para a parte que você está desenvolvendo de importação, foi uma coisa meio natural, foi uma coisa meio instintiva, ou você... Não, é isso que eu quero fazer. Como é que foi isso para você? Olha, eu vou entrar um pouquinho no mérito da crença, né? Da crença, tá. Eu sabia o que eu queria, que era empreender, que era deixar um legado para minhas filhas, mas eu ainda não achava o que fazer, mercado. Porque dentro da nutrição tem muito, mas tem pouco, né? Dentro da nutrição eu poderia, como eu já fiz, né? Tipo, trabalhar com consultas, mas é limitado, eu não tenho como delegar isso para outra pessoa. Porque é só você que faz, né? Exatamente, como nutricionista eu. Eu posso até ensinar outra pessoa e tudo, montar uma empresa de vários nutricionistas, mas não era a chave, porque as minhas filhas têm aspirações diferentes, né? Cada uma delas tem ali suas particularidades que ela gosta. Eu tenho uma de 19 que está fazendo arquitetura e urbanismo, e tem uma de 10 anos, né, que é nível 2 de suporte. Daí... entendi. Ela gosta mais de línguas, mas assim, futuramente eu não sei qual é a profissão que ela quer seguir. Então eu não podia impor algo que fosse, sabe, fechado ali. E daí, visitando uma paciente que, por acaso, também faz faculdade de nutrição, ela começou a falar da dificuldade de conseguir os aparelhos básicos, né? Como adipômetro, fita, pela internet, porque às vezes não vem de boa qualidade, mesmo comprando da China, né? E às vezes eu compro no Brasil e tá escrito lá Made in China, né? Então, ela falou dessa dificuldade. Eu falei, olha, aí pode ser um nicho, né? E daí o David falou, vai chegar aqui um rapaz que ele, né, mora na China e tudo, que por acaso também faz parte da mesma religião que a gente. E eu falei, beleza, né? E vim no dia que ele estava aqui. E daí, assim, aquela coisa, houve aquela ligação e eu falei, bom, não vou me limitar somente, né, aos aparelhos que eu procuro, mas vou expandir, vou ajudar ele a estar ajudando mais brasileiros a ter essa conexão com a China, né, com os produtos da China.
Que bom, que maravilha, né? E me diga uma coisa, assim, assim, qual foi o motivo? Que eu lembro que você veio algumas vezes na reunião, né? E depois você realmente, não, eu quero fazer. Como é que foi a virada de chave para você decidir se tornar uma embaixadora aqui do Brasil do Bem? Bom, primeiro por causa da organização, que é muito boa, a atmosfera é muito boa, a gente consegue sentir uma ligação com os membros, né? Uhum. E o segundo ponto é o fato de que até então eu me limitava a pacientes, né? Tipo, o meu network eram pacientes da área de nutrição, ou às vezes um fornecedor da área de alimentação. Não passava disso. E eu precisava expandir a minha carteira, né? Conhecer mais pessoas, mais empresários, ter mais contato com outras pessoas que pudessem agregar valores, né? Para que eu pudesse ter uma carteira maior. Entendi. Então essa que foi o motivo, né? Sim. Tá. Legal, mas olha que bacana, né? Você vê bem, né? O Brasil do Bem tem espaço para todo tipo de empresário, aquele que está iniciando, aquele que já está, né? Aquele que já está avançando, isso é bacana. E me diga uma coisa assim, nesse nosso bate-papo assim, se a pessoa buscar ou querer importar alguma coisa, como é que ela faz para entrar em contato contigo? Bom, eu vou falar só um pouquinho como funciona o nosso trabalho. Ah, legal, vamos lá. Isso é importante. Que na verdade é assim, nós não somente importamos, nós fazemos também a curadoria. 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 Ou seja, você seleciona o fornecedor certo para aquele tipo de produto. Claro que se a pessoa já tem um fornecedor, entra em contato com a gente vai atrás do fornecedor, né, e manda, não tem problema. Mas assim, eu quero almofadas, vamos supor, né? Mas eu não sei que tipo de almofadas. Mas eu tenho ideia, então vai ser passada a ideia lá para a China, eles vão fazer toda a curadoria de todas as fábricas que produzem o tipo, vão mandar várias, né, tipo, materiais para você procurar aquele que realmente encontra, então é feito todo um trabalho em cima disso, não é simplesmente, eu vou importar. E qual é a vantagem de importar conosco, né, com a Action? Porque não passa por vários intermediários. Porque você vai comprar, por exemplo, no e-commerce, né? Um Shopee, um AliExpress, uma Shein da vida. Esse produto, ele primeiro saiu da fábrica, foi para uma distribuidora, daí um vendedor da China comprou, daí às vezes passa para um outro terceiro lá que vai colocar no e-commerce, aí passa para o Brasil. Eu não sabia que era assim. Mesmo o Shopee, que você vê o pessoal fazendo barato, ele já tem várias cadeias aqui até chegar lá. É só para ter uma ideia que fica fácil para a gente visualizar. É o nosso Mercado Livre. O Mercado Livre é só o site e são vários vendedores. E é o que acontece lá na China também. Tanto AliExpress, Shopee, eles são só e-commerce. Eles não são o fabricante que colocam lá. Entendeu? Olha só. Então, assim, acaba passando por muito. E o nós corta tudo isso. Vai direto da fábrica para você. Para importação, chega no Brasil e vai parar na porta. Porque olha só, a dificuldade muitas vezes é de você tem que pegar um contato bom na China, né? Porque você sabe que tem produtos da China, tem categoria 1, 2, 3, 4, 5, até a categoria acho que lá embaixo, lá, né? Então você achar qual que é a dificuldade, não é isso? E é esse o nosso trabalho. A gente vai realmente, ajudar o cliente do Brasil a encontrar os melhores produtos, com as melhores ofertas, tudo feito dentro da China mesmo. Dentro da China mesmo. E tem algum tipo de pedido mínimo? Se alguém quiser, olha, eu quero X, tem algum pedido mínimo ou não? Como é que funciona? Não, é que como nós usamos containers, vamos supor, um cliente lá pediu coisas que enchem o container, mas você precisa só de você fraciona o container, uma coisinha. A gente põe lá a sua caixinha, o seu material junto e vai ser mandado para o Brasil. Então não tem. O frete é proporcional, né, à cubagem. É interessante, é legal. Legal. Mas olha que bacana, né? Você vê que interessante essa parte da livre. Então você que está aí querendo importar da China alguma coisa, ou você sempre vai no aplicativo para você comprar, já tem uma grande oportunidade aqui, né, com a Diana para poder entrar em contato e ver o fornecedor, comprar um pouco mais, num preço melhor, né, para você poder revender, né? Então é o comércio em si. Legal. E agora sim, se a pessoa gostou dessa chamada, como é que ela pode te encontrar? Além de se encontrar aqui no nossa reunião, todas as quintas-feiras, das 8 até as 10, nós estamos presentes aqui para a gente poder fazer essa reunião. Mas se a pessoa quer assistir o vídeo, você mandou esse vídeo para alguém, como é que ela pode entrar em contato? Tá, pode ser pelo meu telefone, né? Top. 41
98418-9083. actionimport.com.br. Olha só, que bacana, né? Então, Indiana, prazer aqui em poder estar conversando contigo, né? Sempre aqui nas quintas-feiras nós vamos estar presentes, né? Sempre tem um pitch aqui. E você que está ouvindo, que ficou curioso para saber o que é essa reunião de network aqui do Brasil do Bem, venham sempre aqui nas quintas-feiras, das 8 até as 10, aqui atrás aqui do Mida, que vai ser bem bacana aqui. E você vai estar sendo bem atendido e, eventualmente, você também vai se tornar um embaixador. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até logo. Obrigada.